Pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer hoje uma revisão do assunto industrialização do Brasil para a nossa atividade de recuperação. Então, a atividade industrial brasileira, ela iniciou no final do século XIX e início do século XX. No final do século XIX, nós tivemos iniciativas pontuais em termos de industrialização, com destaque para o trabalho feito pelo Barão de Mauá, né, que investiu bastante nas ferrovias, montou atividade industrial na cidade do Rio de Janeiro, mas foram atividades incipientes, né? Nosso processo de industrialização ele ganhou força mesmo no início do século XX. E essa força está ligada à chamada economia cafeeira. A gente sabe que o café ele proporcionou um acúmulo de capitais muito interessante, né? Notadamente nas mãos dos barões de café, e esses recursos, né, eles acabaram sendo transferidos para a atividade industrial a partir da crise de 1929, da eclosão da Primeira Guerra Mundial também. Então, em face desses dois acontecimentos, Primeira Guerra Mundial e crise de 1929, os recursos que eram utilizados, né, na lavoura do café acabaram sendo transferidos para a atividade industrial, né? Além disso, a gente sabe que o café ele proporcionou o quê? Um incremento de mão de obra qualificada, né, no país com a chegada dos imigrantes que vieram para trabalhar nos cafezais, mas depois foram absorvidos pela atividade fabril no país, tá? Então, o café ele teve uma importância significativa nesse processo de industrialização brasileiro. Essa industrialização ela ganhou força no início do século XX, nas duas primeiras décadas, onde nós tivemos a instalação de indústrias básicas, né? Indústrias comuns, como a indústria alimentícia e a indústria têxtil. Notadamente, a cidade que se industrializou de forma mais rápida no Brasil foi São Paulo. Não à toa, porque São Paulo aproveitou toda a infraestrutura que existia por conta dos investimentos que foram capitaneados pela economia cafeeira, tá? Mas o Rio de Janeiro também passa a ter indústrias nesse período, né? E Minas Gerais, Belo Horizonte. Então nós temos aí uma industrialização é, que é dividida em fases, em etapas, né? Então na era Vargas a gente tem um processo de industrialização que está relacionado à nacionalização. A era Vargas vai de 1930 a 1945. Durante o governo de Vargas, ele procurou criar empresas estatais, né? E aí várias estatais foram criadas com o objetivo de fortalecer a indústria nacional e a gente destaca aí as chamadas indústrias de base. Nesse contexto, por exemplo, houve a criação da CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Foi uma siderúrgica que surgiu para fortalecer a chamada indústria de base, que é a indústria de ferro, do aço, que daria suporte posteriormente para a indústria automobilística que viria a se instalar no Brasil, a indústria de móveis ligadas a ferro, né? Então, é uma indústria que veio dar suporte. A industrialização de Vargas tem como característica o fato dela ser nacionalista, porque ele não trabalhava com essa ideia do capital estrangeiro, né? Ele pensava que o Brasil seria grande se ele investisse na industrialização que nascesse da nossa própria indústria, do nosso próprio território, tá? Então, o objetivo era fortalecer a indústria nacional. Só que isso gerou alguns problemas, né, na nossa atividade industrial, como, por exemplo, a falta de concorrência, apontam alguns especialistas. Como havia um predomínio da indústria nacional, uma proteção dessa indústria nacional, não houve um estímulo à concorrência com empresas estrangeiras, com capital estrangeiro. Então, o Brasil sofreu um pouco, né, esse processo de modernização industrial, né, por conta dessa nacionalização da produção. Ele foi conhecido também por criar leis trabalhistas, 13º, carteira assinada, carga horária, a jornada de trabalho semanal e diária, né? Então, Vargas teve toda uma projeção, tanto entre as elites, bem como entre a classe de trabalhadores, pois deu suporte à atividade industrial nacional, né? E, ao mesmo tempo, fez importantes acordos, né, com a classe trabalhista, com o objetivo de alavancar o processo de industrialização. Então, ele agradou tanto a industriais quanto aos trabalhadores ao criar um conjunto de leis, né, de proteção ao trabalho, a criação do salário mínimo, da CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, da carteira assinada, né, da jornada de trabalho, né, de que todo trabalhador deveria ter.
E aí a terceira característica que nós colocamos é que ele focou os investimentos na chamada indústria de base, até porque a indústria mais comum no Brasil era essa indústria básica, alimentícia, a têxtil. Então, se nós pensávamos em um país grande com outras características em termos industriais, a indústria de base ela era significativa desse contexto. Então, para alavancar esse processo, Vargas criou, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional no Rio de Janeiro, que deu aí um pontapé inicial para a atividade industrial nacional. Depois de Vargas, governou de 1930 a 45, nós tivemos o governo Dutra. Foi um governo rápido, de 1946 a 1951. Ele tinha como pretensão a continuidade dos investimentos em infraestrutura. Para isso criou o Plano SALT, né, que significa, é uma sigla, né, do plano arrojado, né, trabalhado, mentalizado por ele, que focalizaria os investimentos na área de saúde, alimentação, né, transporte e energia. Tá? O plano SALT ele foi um plano ambicioso do ponto de vista das ideias, mas não saiu do papel conforme os planos de Dutra. Né? Ele foi um plano que não alavancou, né, dentro desse contexto aí de 1946 até 1951, até porque é um período muito curto de tempo, não deu para não deu o contexto político também econômico do país não favoreceu esse governo a implantar de forma decisiva um plano arrojado que viria a investir principalmente em saúde, educação, como foi colocado aí, né? Saúde, educação, energia e transporte, né? Nós tivemos aí um investimento muito mais em infraestrutura, em transporte, né, e energia do que em saúde e educação, tá? Os investimentos ficaram focados dentro do governo Dutra em infraestrutura, né? Uma continuidade, porque a atividade industrial ela necessita dessa infraestrutura. Então era preciso continuar investindo em energia, em estradas, que era para oportunizar, né, a vinda de novas indústrias para o Brasil, instalação de indústrias nacionais e posteriormente a vinda de indústrias estrangeiras. Vargas, além do primeiro período, de 1930 a 1945, ele governou posteriormente, que é considerado o segundo governo Vargas, de 1951 a 1954. Nessa segunda fase, ele continua com a ideia do nacionalismo, né? Investir em empresas estatais, nacionalizar a atividade industrial, e aí foca os investimentos na área de infraestrutura. Esse foco na área de infraestrutura ocorreu principalmente no eixo Rio-São Paulo, né? Minas Gerais. Foi essa região que passou a receber as nossas primeiras indústrias no país, tá? E aí criou estatais também no setor de energia e telecomunicações, né? A Telebrás, empresa brasileira de telecomunicações, a Petrobras também são empresas criadas dentro desse contexto para criar infraestrutura básica para a atividade industrial no país, tá? Depois de Vargas, nós temos o que? Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1960, tá? Juscelino Kubitschek foi mais ousado, ele não tinha como meta uma nacionalização da industrialização, pelo contrário, ele procurou abrir a economia, né, para o mercado privado, né? Então ele criou o plano de metas que pregava o quê? O crescimento de 50 anos da economia, fazer 50 anos em 5. Né? Era esse o slogan do plano de metas. É um plano ousado, né? Transformar 50 anos em 5 é complicado, né? Governar, tirar o atraso de 50 anos em 5 seria muito difícil, mas a ideia era essa, avançar de forma significativa em termos de industrialização. Boa parte desse sonho, desse desejo ficou apenas, né, na perspectiva da utopia, porque ele não chegou a acontecer. Mas Juscelino Kubitschek conseguiu abrir a economia nacional para o mercado privado, os capitais privados e estrangeiros chegaram ao Brasil, foram incentivados a se instalarem aqui. O capital industrial internacional se apresentou, né, no território nacional com a vinda das chamadas nossas primeiras multinacionais. Então há uma abertura da economia ao capital privado, né? E uma das marcas do Juscelino Kubitschek foi investir no rodoviarismo, no sistema de transporte rodoviário, como parte de um acordo feito com os americanos, né, para a vinda das chamadas indústrias automobilísticas. Estava na moda nesse contexto
que todo mundo tivesse seu carro individual, né? Então o objetivo era vender carros americanos aqui no Brasil. E aí houve investimentos maciços no rodoviarismo. E a gente abandonou, né, de certo modo, o transporte ferroviário. E hoje a gente paga um preço muito alto por isso, uma vez que o transporte rodoviário passou a ser prioritário em termos de investimento e o transporte ferroviário foi sendo abandonado, sendo que esse transporte rodoviário ele é considerado extremamente caro, né, do ponto de vista do deslocamento das mercadorias. Juscelino Kubitschek também trouxe, né, a discussão da necessidade de transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília. Ele não só levantou esse discurso, mas como construiu, foi o construtor da nova capital de Brasília. Tá? Então ele transferiu um pouco as decisões do eixo Rio-São Paulo para o centro do país. Após o governo JK, nós temos Jânio Quadros, que assume o poder, mas nós temos aí dentro desse contexto, no Brasil, a instituição do parlamentarismo, né? Então, Jânio Quadros não fica muito tempo, né, no governo, ele acaba saindo. Então, assume o poder João Goulart, conhecido como Jango, né? O Jango, ele pensou num Brasil diferente em relação aos antecessores, principalmente a Juscelino Kubitschek, né? E as ideias de Jango estavam ligadas a um amplo programa de reformas, né? Dentre as reformas pensadas por João Goulart, nós tínhamos a ideia de uma reforma agrária, que o Brasil não tinha ainda, era um plano ousado, distribuição de terras para aqueles que não tinham, reforma tributária, né? Taxar grandes fortunas para redistribuir melhor a renda das pessoas, reformas no âmbito da educação, da saúde, no sistema bancário, bem como político. Então, esse amplo programa pensado por João Goulart foi, né, foi apelidado, batizado de programa comunista. Né? Ele começou a ser taxado de comunista e houve um temor, né, de que esse programa revelasse a a implantação do comunismo no Brasil. Até porque Jango tinha, nesse contexto, estreitas relações com a China. Então, correu esse temor pelo país, né, e pelo fato dele ter criado esse amplo programa de reformas, né, gerou desconfiança dentro da sociedade nacional, e aí articulou-se, né, todo um golpe militar, né, que acabou depondo João Goulart. Né. Essa articulação do golpe militar ocorreu por conta desse modelo que estava sendo pensado, um modelo diferenciado, né, de sociedade, um modelo em que haveria amplas reformas, né, e aí todo o conservadorismo trabalhou contra essa ideia, né. Na verdade, a gente não pode dizer que era um programa comunista ou que se implantaria o comunismo no Brasil. Na verdade, se observa que esse programa criado por João Goulart ia mexer com as estruturas sociais, as estruturas de poder, né? Então isso acabou interferindo, né, de alguma forma nas suas decisões e influenciou, né, setores conservadores da sociedade que se aliaram a militares e promoveram o golpe militar, depuseram João Goulart, né, que não chegou a realizar essas reformas. Com a deposição de João Goulart, nós tínhamos a instalação do período que a gente chama de ditadura militar, que ocorreu a partir de março de 1964. Com a instituição da ditadura militar, nós temos, por exemplo, o fechamento do Congresso Nacional, nós temos o cerceamento da liberdade de expressão, as pessoas não poderiam mais se expressar, nem opinar, criticar o governo dentro desse contexto, e os generais passaram a comandar o poder. O processo de industrialização passou a ser feito a partir, né, de uma aliança dos militares com os setores conservadores da sociedade. Né? Nós tivemos, dentro desse contexto, a constituição de grandes obras, né, das chamadas obras faraônicas, das grandes obras que passaram a acontecer no Brasil. E os investimentos prioritários dentro desse contexto foram investimentos em infraestrutura. Construção de estradas, pontes, hidroelétricas, barragens, né, eram muito comuns dentro desse contexto. No Nordeste, construção de açudes, né, então havia todo um cenário montado, né, para oportunizar, né, o crescimento da atividade industrial sob a ótica, né, dessas grandes obras. Né. Não houve investimento em pequenas empresas, em médias empresas. O foco dos militares era nas chamadas grandes obras de infraestrutura, porque entendia-se que
o país precisava dessas obras de infraestrutura para poder se industrializar. E a gente lembra que parte dessas obras que foram feitas a partir dos anos 60, 70 e 80, período que perdurou a ditadura militar, foi às custas de investimentos de capital internacional, capital privado internacional. Isso gerou o que a gente chama de dívida externa brasileira, que depois passou a ser paga, né, no final dos anos 80 e início dos anos 90, a juros extremamente elevados, gerando uma série de problemas relacionados à alta inflação, à diminuição do poder de compra dos trabalhadores. Então, nas imagens aí a gente coloca duas fotos, né? Uma de João Goulart, né? O Jango, que era essa figura que passou a governar o Brasil no início dos anos 60, que propõe um conjunto de mudanças, e essas mudanças foram erroneamente entendidas como um programa de implantação do comunismo no Brasil. Isso levou à instituição do golpe militar, né, em março de 1964, né, gerando aí um longo período de ditadura militar que só finalizou a partir da instituição da abertura das diretas já, da abertura política no Brasil a partir de 1985 e mais especificamente em 1988 com a edição da Constituição Cidadã, que é a Constituição de 1988, a nossa Carta Magna. Desejo boa prova para vocês.